etc., essas também deveriam estar incluídas nesse item B. Então, a minha sugestão é que seriam as associações com finalidade de difusão cultural e multiplicação do público, formação de opinião ou debate, como, por exemplo, as associações cineclubistas. Essa redação daria a amplitude necessária para que nós abarcássemos outras associações que não necessariamente as cineclubistas, mas incluindo-as também. Com relação ao item C, não há o que comentar. Vamos agora ao próximo slide, ao inciso 15. Mesma coisa, mesmo comentário do caput do 14. Nós poderíamos sintetizar essas primeiras colocações, representação teatral, recitação, declamação, por qualquer obra. Vejo que essa síntese em muito facilitaria não só a aplicação dessa legislação, mas discussões futuras para dizer, essa não estava incluída, então, portanto, não pode ser utilizada. O que nós sabemos que não é verdade, porque a interpretação deve, sim, cumprir o objetivo do inciso, e não a sua redação literal. Isso já nos diz o Código Civil. Próximo, no artigo 16, nenhum outro comentário, apenas reforçar o que o Guilherme falou, para possibilitar também o que já ocorre, como o comute, as trocas, enfim, as trocas entre bibliotecas. Item 17, agora o que? 17. Bom, eu gostei muito, eu estava satisfeito com a redação, mas olhando o que o Guilherme propôs, eu gostei muito. Retirar essa parte em vermelho, que foi a proposta dele, termos só a reprodução sem finalidade comercial, de obra protegida, da qual não existe estoque disponível para venda por parte do responsável pela sua exploração econômica. Isso facilitaria em muito, ou seja, isso impediria que os titulares não autores, entre aspas, sentassem em cima da obra, retirassem a obra do mercado e tornassem inacessível, obrigando a que você utilizasse de qualquer outro método, que eu acho legítimo, para efetivar e concretizar o seu direito educacional ou à cultura. Tá? Eu acho que essa redação precisa retirar essas restrições que me parecem incabíveis. Agora vamos à principal, a cláusula geral. Cláusula geral tem sido objeto de intenso debate. Eu acho que desde que eu comecei a estudar direito, já faz um bom tempo. Eu gostaria que tivesse sido há menos tempo, mas já tem há bastante tempo. Essa cláusula geral, eu fui muito feliz na sua colocação de alguns dos objetivos, como, por exemplo, educacionais, didáticos, informativos, de pesquisa e como recurso criativo. Com relação ao recurso criativo, eu vejo que ela não exclui o inciso 8º, embora a nova redação proposta pelo Dr. Manuel a excluiria, o que pode vir a ser, nenhuma objeção direta, ela apenas reforça a possibilidade dos usos transformativos. Tá? Isso seria um exemplo, o sampling, o remix e vários outros tipos de usos transformativos que são feitos e necessários. Com relação ao seu cabimento, eu acho não só ela necessária, mas eu vejo que ela é um dever do Estado termos uma cláusula aberta. Primeiro porque a interpretação da lei atual é juridicamente impossível interpretá-la restritivamente, apesar dos titulares, advogados dos titulares do direito insistirem nisso. Mas, óbvio, eles são pagos para isso. E se eu fosse pago para dizer outras coisas, talvez eu também aceitasse, principalmente dependendo de quanto fosse pago. Mas não é isso que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos discutindo a partir do interesse público. O que nós queremos ver é uma situação equilibrada. Então, essa cláusula vem a concretizar uma situação jurídica de fato, que é a extensividade da interpretação do artigo 46 e seguintes. E por que essa interpretação é extensiva e por que a necessidade de uma cláusula geral? Simplesmente porque o 46 ele reflete direitos fundamentais e me parece ser muito pretensioso imaginar que poderíamos pensar a priori em todos os exemplos e situações onde direitos fundamentais de relevância pública, como educação, cultura e outros, fossem, naquela situação concreta, superiores aos interesses particulares patrimoniais do autor. Daí essa necessidade urgente de uma cláusula geral. Cláusulas gerais não são novidade nem no nosso ordenamento, nem na legislação comparada. Temos diversas cláusulas gerais no Código Civil,
No ordenamento internacional também temos diversas. E, por fim, essa cláusula está plenamente adequada aos acordos internacionais. Se alguém tiver alguma dúvida, eu sugiro consultar uma declaração sobre a interpretação da regra dos 3 passos, disponível não só no site do Ministério da Cultura, no qual foi traduzida com autorização daqueles que a propuseram, como a sua versão original está disponível no site do Instituto Max Planck. Nessa declaração, diversos doutrinadores do mais alto gabarito declaram de forma bem clara e indubitável que tanto é possível haver uma cláusula geral, como ela, na verdade, ela é necessária de que ela seja incluída para dar uma maior flexibilidade ao ordenamento e aos futuros casos. Porque senão o que vai acontecer, espero que ano que vem já tenhamos uma nova lei, já em 2011 teremos que reiniciar a discussão, porque novos casos surgirão os que não estão contemplados. Então, na verdade, uma cláusula geral, ela permite o arejamento da legislação e ela permite a sua sistematização frente aos demais institutos jurídicos que também incidem, ainda que de forma excepcional, sobre os direitos autorais. Então, o único acréscimo que eu faria a essa cláusula é, além de educacionais, didáticos, informativos, também finalidades culturais, porque, afinal de contas, os direitos autorais se enquadram e devem se enquadrar dentro de um plano geral de promoção da cultura, como anteriormente já havia falado o professor Ascensão. Aliás, falando no professor Ascensão, quase que não precisaríamos ter esse debate aqui nessa mesa, porque na sua palestra inicial ele já colocou de forma brilhantemente, como lhe é peculiar, não só a necessidade de maiores limites, como também a da cláusula geral. Então, na verdade, qualquer remissão eu faço ao próprio professor Ascensão, faço aí uma citação direta que me ajude nessa defesa posterior que talvez tenhamos. Agora, com relação ao parágrafo único colocado aí. Bom, acho esse parágrafo nefasto, é a palavra. Esse parágrafo não há razão dele existir nem de estar aí. Primeiro, nós não estamos falando de reprodução comercial. E o artigo 88 e seguinte, que serão discutidos posteriormente, eles tratam justamente da reprodução comercial dessas obras. Como o professor Newton Silveira já havia colocado, espaço privado é espaço privado. Nós queremos, sim, se eu quiser pegar uma obra, uma pintura qualquer que eu tiver e pintar por cima, fazer um borrado qualquer, na minha casa, eu posso. E assim o farei, se assim o quiser. Se eu quiser pegar uma música e retalhar, não sou músico, portanto, um remix que eu fizesse seria horrível, tenho certeza. Mas se eu quiser fazê-lo, eu posso. Então, esses espaços privados, inclusive a reprodução privada, são espaços isentos de cobranças, isentos de autoridade do titular sobre o seu exercício. Portanto, me parece completamente incabível e desnecessário a existência desse parágrafo único. Se quisermos justificar a reprodução comercial em série, que eu tenho certeza que é isso que as editoras querem proteger, afinal de contas, eu também acho que não pode uma copiadora fazer 50 cópias daquele livro para vender para os alunos, como acontece. Bom, essa sim precisa de autorização, essa sim precisa pagar remuneração, mas eu, que quero fazer uma cópia de qualquer livro que eu queira, para fins didáticos, de estudo ou outra coisa que quer que seja, eu posso sim fazer em qualquer condição, independente de autorização prévia, independente de remuneração. Aliás, isso já acontece. Isso já é assim, basta você ir aos campos universitários. Ou alguém vai acreditar que, de verdade, um aluno vai ser levado ao tribunal. Olha, esse aluno foi pego copiando um livro. Que horror! Bom, o dia que nós chegarmos a esse ponto, realmente voltaremos enfim, à Idade Média. Então, esse inciso é um que eu gostaria de vê-lo detonado, deflagrado completamente, retirado da legislação. Acho ele incabível, improcedente e, enfim. Com relação ao artigo 47 e 48, acho que estão com uma boa redação, não tenho mais nenhum comentário a fazer. Obrigado.